Fala, Cabado. Eu demorei um pouco a fazer esse vídeo porque tava dando prioridade ao companheiro Tenha Fé, porque ele é o patrocinador fiel do canal. Tudo bem que o nosso companheiro Dondo, ele também é o patrocinador fiel. Ele não doa tanto quanto o companheiro Tenha Fé, porém, acredito eu que existe uma discrepância muito grande de situação financeira entre os dois. O companheiro Tenha Fé, ele tem dinheiro, ganha R$ 8.000. O companheiro Dondo eu não conheço, mas eu costumo dar prioridade àquele que, de fato, colabora com o canal mais do que o outro, porque pra mim dinheiro é igual a saúde. Por exemplo, testosterona por mês eu gasto 280. Fiz os cálculos assim certinho, incluindo até a agulha e a seringa, e dá isso. Cada uma, se eu for comprar, deixa eu ver, testosterona sozinha é 65, aí mais R$ 2 vai dar 67. Aí, fazendo a conta assim por cima, arredondando pra cima, dá 280 no mês. Então, eu procuro fazer o tema de quem tá patrocinando mais, porque se eu fizer rápido, pode ser que eu ganhe outro patrocínio mais rapidamente. Entende? É puramente pensando na minha saúde primeiro. Por isso que o vídeo do Corvus demorou um pouco mais, enquanto o do companheiro Tenha Fé. E chegou depois até do pedido do vídeo do Corvus, saiu mais rápido. É a maneira como eu opero aqui no canal. Esse aqui, de agora, levou mais ou menos uma semana pra ser feito. O negócio ficou bom, ficou detalhado. Com aquilo que eu pude notar do Corvus. Claro que eu não assisti todos os vídeos do cara, no caso, mas já no primeiro vídeo que eu assisti do Corvus eu vi que pouca gente vê uma coisa específica. Ele tinha problemas de autoimagem. Isso é óbvio. Mas o que eu notei foi a arquitetura das máscaras que ele usava. Cada uma delas era uma resposta a um desconforto específico. Não era uma persona única. Era um cardápio de defesa. Uma para cada ferida, uma para cada situação, uma para cada pessoa que ele queria enganar, começando por ele mesmo. Ele parecia ser uma versão de mim no estado negativo. Não porque eu era pior, ou porque ele era pior, mas porque ele representava o caminho que eu poderia ter seguido se tivesse desistido de entender as próprias máscaras. Ele era o espelho do que acontece quando você passa anos usando defesas sem nunca perguntar quem tá por baixo dessas minhas defesas, o que tá por trás disso. Era evidente que ele usava roteiros. Eu não tô dizendo que era fake, eu também uso roteiro. Tô dizendo que era ensaiado. E tem que ser realmente pro raciocínio ficar linear. E isso não é o problema em si. O problema é quando o ensaio substitui a presença da pessoa. O Corvus falava consigo mesmo em cada vídeo. O microfone para ele era o espelho. O público era a testemunha. Mas o interlocutor real era ele. Ele se via como um homem patético e fraco. E essa visão não era falsa, era parcial. Ele era fraco sim, mas também era forte o suficiente para gravar e publicar. Ele era patético sim, mas também era lúcido o bastante para reconhecer a própria patologia. Ou seja, ele era patético e lúcido ao mesmo tempo, em certo grau cada um, assim como nós somos também, respectivamente. O que ele não conseguia ver é que a fraqueza que ele sentia era, na verdade, a dor de não ter reconhecido a própria força ainda. E eu entendo muito bem porque eu ainda tô nesse estado, eu tô começando a descobrir minha força, do que de fato eu sou capaz, por trás da autossabotagem. Eu acho que todos nós vamos passar por esse processo. Uns vão demorar mais do que outros, mas todos vão passar. Porque reconhecer a força exige passar pelo inferno de compreender os próprios males. É um processo que muitas pessoas abandonam. Elas voltam ao vitimismo, que é mais confortável, ou então se suicidam, que é a saída mais rápida. O Corvus não fez nenhum dos dois a princípio. Ninguém sabe se realmente ele se suicidou. Ele ficou no meio termo, gravando, esperando alguém reconhecer, repetindo o mesmo discurso, para ver se alguma coisa mudava, para ver se alguém se compadecia. Pensem no significado da palavra compadecer. Compadecer. Você padece com o próximo, você definha com o próximo. Provavelmente o Corvus estava esperando compaixão, ou seja, validação do seu viés, reconhecimento das suas dores, por parte dos outros, mas, tendo em vista que ele provavelmente cometeu suicídio, isso não aconteceu, né? Na verdade, nós não temos que odiar o próximo, mas também não temos que esperar compaixão de ninguém. A gente pode ficar no meio termo. Não há razão para odiar o próximo. Ele é livre para não se compadecer com você. Se você percebe que tá sozinho, o jeito é aprender a lidar com as coisas sozinho. Ou deixar de ficar sozinho. Parece óbvio, mas quando você já tem uma mente um pouco mais madura, você reconhece que a solidão, muitas vezes, por mais que não pareça, ela é uma escolha. Só que deixar de ser solitário vai ser desconfortável, vai ser um processo um tanto doloroso, que vai exigir de você uma capacidade social que você, na verdade, tem, só que ela tá mascarada. Você tem, mas você não sabe que tem. As risadas do Corvus eram bem parecidas com aquela que eu dou quando realmente uma coisa engraçada que eu começo a rir de uma maneira um pouco maligna. O Corvus ele ria dessa maneira, falando de si mesmo, chamando a si mesmo de patético, de fraco. Ele olhava para si próprio como se ele próprio fosse Satanás, condenando a ele mesmo. Soam como risadas malignas, mas não são malignas, são defesas, no caso dele. No meu caso, a minha risada de fato é assim. Eu sei atuar a risada, mas se eu rir de verdade também é assim. São a, são a válvula de escape do surto, que não pode vir. É muito normal a pessoa quando quer surtar, mas não pode, ela ri de nervoso. Isso acontece comigo. E vem exatamente como gargalhadas. Não uma risada qualquer. É uma maneira que o corpo encontra de liberar a tensão sem desmoronar. Quem nunca ouviu isso? A risada que vem antes do choro. A risada que substitui grito. A risada que diz que tá bem, quando a verdade é que você tá no limite. O Corvus jogava esse jogo. E eu reconheço, porque eu jogo o mesmo jogo.
A diferença é que eu aprendi a identificar quando a risada é uma fuga e quando é uma escolha. O Corvus era solitário. Não era uma solidão escolhida, era uma consequência. Na maioria dos casos é. Ele pensava diferente demais, e a sociedade não tem espaço para quem pensa diferente. Ela isola, ignora, esquece, e o indivíduo acaba fazendo a mesma coisa, consigo mesmo. O Corvus foi esquecido porque sua visão de mundo não cabia no senso comum. Não é à toa que ele foi parar logo num nicho, que é um nicho assim bem fundo de funil. Esse isolamento agravou, ao meu ver, os problemas mentais dele. Eu sei que o cara é idolatrado como se fosse um deus da Black Pill, mas pelo que eu pude observar ele tinha transtornos mentais sim. Depressão, problemas de autoimagem. Não me parecia ter ansiedade, mas me parecia ser um indivíduo que tinha realmente muitos problemas de personalidade em si, de autoimagem. Não porque ele era fraco, mas porque o cérebro humano não foi feito para processar a realidade sozinho. A mente precisa de espelho, de validação, de contraste. Sem isso, os pensamentos vão se tornando cada vez mais lúcidos e cada vez mais vitimistas, por padrão. Uma pessoa pode muito bem aumentar a lucidez, mas não aprender a deixar de ser vitimista. A isso a evolução de consciência não acrescenta muito, porque você vai ter uma consciência muito mais inteligente, mas a sua inteligência vai ser usada para justificar seu vitimismo. É necessário aprender a controlar o outro lado também, coisa que o Corvus aparentemente não fez. Eu posso dizer que em questão de inteligência, então eu sou superior a ele. É claro que eu gostaria de ser adorado, mais do que ele foi e é até hoje. Porque eu sou uma pessoa assim mesmo. Eu sou arrogante, e eu admito isso. Parece que eu não tenho valores, mas eu tenho valores, só que são completamente distorcidos. São diferentes do senso comum. Para a maioria das pessoas, a lucidez vira prisão. A consciência é uma sentença. A pessoa não aguenta o peso de simplesmente existir. Essa fase em mim já passou. Faz tempo que, na verdade não tanto tempo assim, mas eu tenho sentido uma melhora gradual por conta da reposição de testosterona, e já tem aparentemente umas 2 ou 3 semanas que eu não penso em suicídio. Eu consigo me sentir melhor comigo mesmo, independente da situação. A minha mente ficou mais quieta, tanto que eu quase não preciso de remédio nenhum mais. Eu tô usando só a testosterona e o Venvance. Os dois acabaram e eu vou ter que dar meu jeito pra comprar. Mas faz parte da vida também. Nesse mundo a gente tem que pagar até pela saúde. O erro do Corvus parece ser o mesmo que o meu. Falta de propósito e falta de sentido. Eu ainda tô desenvolvendo meus propósitos, meus sentidos. Só que para isso eu tenho que entender cada vez mais profundamente quem eu sou. E claro, não deixar o vitimismo dominar. O Corvus, aparentemente, não tinha uma condição financeira ruim. O problema não era dinheiro. Era a ausência de uma razão para existir. Isso é mais devastador do que qualquer crise material. Às vezes, tudo o que a gente precisa é fazer uma autoanálise fria e virar a vida do avesso. Largar, abandonar valores antigos, conservar alguns, inventar novos. Eu mesmo ainda não consegui fazer isso completamente. Meu único valor hoje é aquilo que eu faço aqui. É o antivitimismo, o antiderrotismo, mesmo na minha situação, mesmo com a minha reputação queimada, mesmo com esse cenário tenebroso da minha imagem, que é muito mal vista, ainda assim, tô aqui, dando a cara a tapa e ensinando aquilo que eu posso ensinar. Uma coisa que eu entendo. Uma coisa que eu entendo é sofrer, se virar, ter de tudo para se vitimizar. E mesmo assim, escolher continuar lutando. Independente do apoio ou da vaia dos outros. O Corvus provavelmente sentiu a mesma coisa. Ele produzia, falava, criava, e a resposta que vinha era silêncio ou, pro ganho intelectual dele, superficialidade. Na verdade, qualquer coisa que não valida uma pessoa pode ser lida por essa pessoa como superficial. De repente, se eu conversasse com Corvus, a conversa seria interessante, mas ele não iria sentir que eu sou uma pessoa mais do que superficial se eu não validasse a negatividade dele. Quando você dá o que tem e recebe nada, você começa a se perguntar se o que tem vale alguma coisa. Talvez o Corvus não tenha procurado sentido no desconhecido. Talvez ele nunca tenha conseguido enxergar além do senso comum, como se só existisse uma porta visível, enquanto todas as outras estavam na escuridão. E, para ser honesto, isso não é culpa dele. A sociedade não ensina a enxergar portas invisíveis. Ela ensina a repetir o que funciona, e não a inovação. Ela ensina a aceitar o que é dado e se contentar com o que aparece. Desconhecido é tratado como uma ameaça, não como oportunidade. Isso é um pensamento tão enraizado e extremamente autodestrutivo do senso comum, que contamina todos nós em alguma escala. E o Corvus escolheu o conhecido. Acredito que por falta de autoconhecimento. Mesmo que o conhecido fosse doloroso, porque o conhecido, por pior que seja, ainda é previsível. O Corvus era provocador, misterioso, sádico, mas por baixo disso, ele estava desabafando. Só que não parecia desabafo. Ele tinha inteligência, ou então foi puramente acidental, mas aparentemente ele sabia que se ele tentasse desabafar diretamente, ele iria receber desprezo. Então ele fazia vídeos como se estivesse falando com o espectador, patético e fraco, quando na verdade ele estava falando com ele mesmo. É muito fácil notar isso, mas os maus entendedores, que são a maioria, simplesmente caíram no viés negativo de si mesmos, enquanto o Corvus falava, e eles pensavam que era para eles a mensagem, mas o Corvus simplesmente estava desabafando, de maneira indireta. Ele não fazia de maneira explícita, ele disfarçava o desabafo em conteúdo, e a plateia achava que estava sendo compreendida, quando na verdade estava ouvindo um homem falar consigo mesmo. Essa é uma forma de inteligência estratégica.
Ele sabia que, se desabafasse diretamente, seria visto como um chorão. Mas, se colocasse a dor dentro de uma narrativa provocadora, ela seria consumida como entretenimento. Literalmente, ele criou um circo de horror dele mesmo, para um público também sádico e doente, assim como ele era. O público validava a dor dele sem saber. O Corvus jogava o jogo da comunicação indireta, e jogava bem. Ele entendia que ainda estamos em uma Matrix. Não a Matrix do filme, mas a Matrix das camadas invisíveis. Eu mesmo nunca consumi o conteúdo do Corvus, mas desde 2023 eu já dizia que não existe esse negócio de eu sair da Matrix. O que existe são camadas de Matrix e você vai saindo de cada uma delas, mas sair da Matrix mesmo, primordialmente, isso é impossível. Conceitos, traumas, crenças, medos. Cada camada é uma Matrix. Cada Matrix é uma prisão que você só percebe quando começa a dissolver ela. Eu sempre falei isso. Agora eu sei que o Corvus ele pensava igual. Isso me faz pensar que, em algum nível, nós dois estávamos tentando sair da mesma prisão. Só que ele parou no caminho. E eu, por enquanto, tentei 4 vezes fazer o que ele fez. E nenhuma funcionou. Então, eu tô aqui. O Corvus ele era um espelho. Um espelho do que acontece quando a lucidez não é canalizada direito e vira um peso. Quando a consciência se torna uma sentença como consequência. Quando a solidão se torna destino, também como consequência. Ele sabia das coisas, mas não tinha energia ou ferramentas para transformar o saber em poder. O erro dele e o meu e o seu, se você for honesto consigo mesmo, não é saber demais. É saber demais e não agir. É ver a porta e não atravessar. É entender a Matrix e continuar dentro dela. Ao invés de caminhar sobre ela, são coisas diferentes. E a única forma de sair não é pensar mais, é agir. Mesmo que seja no escuro. O Corvus era inteligente, mas não agiu com essa inteligência e aí terminou do jeito que terminou. Se você quer entender melhor o Corvus ou qualquer outro tema pesado, tabu, histórico, religioso ou filosófico, o valor é R$17, acessível para todos. Antes era 15, mas eu subi para 17 por conta das taxas do LevePix. Mande seu tema e eu faço o vídeo. Quer me ajudar a sair da casa do meu avô e começar a saga favela? Qualquer valor ajuda. A jornada vai ser documentada sem filtro, sem vitimismo, sem máscaras. Tudo no meu canal secundário chamado A Vida Sem Culpa. Vai estar no comentário fixado também. Se não puder contribuir, compartilha o vídeo com alguém, mostra o canal pra alguém, mostra os canais pra alguém. Porque no passado eu ajudei muitas pessoas. Alguns dos inscritos de 2023 ainda se lembram disso. O pessoal mais novo não viu meu tempo de glória, quando de fato a minha filosofia salvava a vida de pessoas. A Matrix, ela só te prende se você acreditar que não pode sair dela.